Boas-vindas a mais uma aula explicativa. Hoje a gente vai embarcar numa jornada cronológica que é francamente fascinante. O objetivo? Desmistificar aquele mundo microscópico e descobrir de vez quais são os blocos fundamentais da vida. Vamos voltar no tempo e entender como a ciência simplesmente virou do avesso a nossa visão da biologia. Então, vamos direto ao ponto com aquela clássica pergunta macroscópica. Afinal, do que os seres vivos são feitos? A resposta mais rápida e óbvia seria dizer átomos, já que, toda a matéria da natureza é feita deles. Mas a resposta biológica para isso abre uma fronteira científica completamente nova. E é exatamente essa evolução que a gente vai explorar agora. Para organizar as ideias, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, vamos em busca do invisível. Depois passamos para a descoberta da célula em si, a estrutura celular básica, a diferença entre células animais e vegetais e, para fechar com chave de ouro, a famosa teoria celular. Analisando a linha do tempo da histologia, dá para ver bem como a tecnologia e a curiosidade humana andaram de mãos dadas, né? É como se a história acompanhasse o próprio aumento do poder de ampliação das lentes. A gente começa lá nos anos 1580, com os primeiros construtores como Janssen, e vai até a consolidação de tudo lá no século XIX, com cientistas como Schleiden e Chivan. Entrando na seção 1, em busca do invisível. Vamos fazer uma viagem rápida de volta para o século XVII. Quando esse mundo em miniatura se revelou pela primeira vez. E a grande estrela dessa época é Antoine van Leeuwenhoek. Ele era só um comerciante holandês de tecidos lá da cidade de Delft. E o mais incrível dessa história é que ele iniciou uma verdadeira revolução biológica, meio que sem querer. Ele simplesmente precisava polir uns pedaços de vidro para criar lentes de aumento e assim checar com mais precisão a qualidade dos fios de tecido que ele vendia. Aqui tem um ponto técnico crucial, especialmente para quem está começando os estudos de citologia agora. A gente precisa entender a diferença entre as ferramentas que eles usavam. O microscópio simples, como esse do Leeuwenhoek, tinha uma lente de vidro só, bem básico. Já o microscópio composto, criado de forma bem mais sofisticada pelo físico inglês Robert Hooke, usava um sistema com duas lentes. A lente ocular, onde a pessoa encostava o olho, e a objetiva, que ficava pertinho da amostra. E é drástica a diferença tecnológica. De um lado, a gente tem o dispositivo bem rústico do Leeuwenhoek, uma plaquinha de metal com uma lente no meio e um mecanismo de parafuso. Do outro lado, o tubo de latão super trabalhado, altamente projetado e elegante do Robert Hooke, que abriu caminho para aumentos ainda maiores. Mas não subestimem as lentes rústicas, viu? Através delas, de repente, esses caras começaram a catalogar um universo de materiais totalmente novo. No ano de 1675, olhando para uma simples gota de água de lago, Leeuwenhoek viu uma multidão de micróbios nadando. E não parou por aí. Eles também observaram embriões de plantas, espermatozoides de animais e até os glóbulos vermelhos presentes no nosso sangue. O invisível estava ali, claro como a luz do dia. O que nos leva à seção 2, a descoberta da célula. Bom, voltando para o Hooke. Em 1667, super influenciado pelo que o Leeuwenhoek estava fazendo, ele documentou as próprias descobertas com aquele microscópio composto chique dele. Ele juntou tudo num livro extremamente detalhado que virou um marco na história da ciência, chamado Micrografia. E aí chegamos na parte famosa. Hooke colocou no microscópio fatias bem fininhas de cortiça, que é aquele material extraído da casca de árvores. Ele notou e desenhou uma estrutura super porosa, cheia de incontáveis cavidades agrupadas. Inclusive, é justamente por ser cheia de espaços vazios que a cortiça é tão leve. Para tentar descrever esses poros microscópicos, que na cabeça dele lembravam muito os pequenos quartos onde os monges viviam nos mosteiros, ele usou a palavra cell, no latim cella. Então o termo célula, que a gente usa o tempo todo, é simplesmente o diminutivo de cella, ou seja, um quarto pequeno. Uma analogia engenhosa e simples que acabou batizando o conceito mais fundamental da biologia. Seguindo em frente, seção 3, estrutura celular básica. Claro, a cortiça que o Hooke analisou estava morta e oca. Mas células vivas não são espaços vazios de jeito nenhum. Para facilitar, vamos pensar numa analogia, a da bolsa gelatinosa. São 3 partes fundamentais. Primeiro, a membrana plasmática, que atua como a película externa da bolsa. Segundo, o citoplasma, um fluido semi-transparente meio gelatinoso que preenche tudo. E terceiro, mergulhado lá no meio, o núcleo, um corpo esférico descoberto em 1833 pelo botânico escocês Robert Brown. Agora, seção 4, células animais versus vegetais. Será que toda célula é igualzinha? Na verdade, não. A diferença estrutural entre plantas e animais é bem clara.
As células vegetais sempre têm uma espécie de armadura. Um envoltório externo espesso e resistente chamado parede celular, além de grandes bolsas internas cheias de água, que são os vacúolos. Já as células animais não têm essa parede rígida. Elas são limitadas externamente apenas por aquela fina e delicada membrana plasmática. O que nos traz para a última etapa, a seção 5, a teoria celular. Foi lá pelos anos de 1848 e 1839 que dois cientistas juntaram as peças do quebra-cabeça. O botânico Matthias Schleiden propôs que todas as plantas são feitas de células. Logo em seguida, o zoólogo Theodor Schwann concluiu a mesmíssima coisa para os animais. Assim nasceu a teoria celular, que unificou tudo em 3 premissas vitais. 1. As células são a estrutura física de todo ser vivo. 2. Elas são as unidades funcionais onde os processos da vida acontecem. E 3. Uma célula nova nunca surge do nada. Ela vem obrigatoriamente da divisão de outra célula pré-existente. E como essa base teórica escala para a realidade? Para dar uma dimensão da coisa, a estimativa é que um corpo humano adulto seja uma máquina super complexa, construída por aproximadamente 30 trilhões dessas pequeninas unidades autônomas. 30 trilhões! Todas se comunicando e operando num equilíbrio biológico absoluto. Isso tudo deixa a gente com uma constatação final de tirar o fôlego. Pensem na diversidade colossal da natureza. De um organismo super simples e primitivo, como uma ameba, até chegar à arquitetura espetacular do cérebro humano. Todo e qualquer ser vivo compartilha o mesmo denominador comum. A biologia inteira está conectada por esses mesmos tijolos microscópicos. E a grande pergunta que fica martelando na cabeça é a seguinte: se uma simples ameba e a complexidade do pensamento humano são construídos com exatamente as mesmas peças fundamentais, qual é o verdadeiro limite do que essas minúsculas células podem construir juntas?